A paz do Senhor, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Estou aqui, em nome de Jesus, para trazer uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Ministério Yahvé Chamar. E a lição da Escola Bíblica Dominical será a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Então eu gostaria que, se você tivesse com a Bíblia, você pudesse pegar e iremos fazer uma rápida leitura para discorrermos sobre alguns pontos importantes dessa epístola, que é uma epístola muito importante. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao teu coração, como falou ao meu coração quando eu estava estudando, e que em nome de Jesus você possa abrir o seu coração e deixar Deus falar com você. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia na epístola de Paulo a Filemon, tá? Filemon, ele não só tem apenas um capítulo, é a menor epístola do apóstolo Paulo, tem apenas 25 versículos, tá? Mas não é a menor carta, tá? Do Novo Testamento. A menor carta é a segunda epístola do apóstolo João, mas do apóstolo Paulo é a menor carta e possui apenas 25 versículos. Desses 25 versículos, eu queria ler com você o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Então, acompanhe comigo. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne, como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Vamos orar para que Deus ele possa, em nome de Jesus, falar aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor possa, através dessa epístola, que o Senhor demonstrou um amor tão grande por meio da vida do apóstolo Paulo ao escravo Onésimo, que nós vamos ver mais profundamente daqui a pouco. Oh Pai, quão grande amor o Senhor tem por cada um de nós. E o seu amor é incondicional. Queremos te agradecer e pedir ao Senhor que o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa abençoar cada um que está ouvindo, cada um que está assistindo da sua casa, em nome de Jesus, do seu aparelho de celular, da sua televisão, que o Senhor possa falar com cada um de nós e que essa palavra possa ser aplicada em nossos corações de forma prática, que possamos vir a praticar aquilo que nós estamos aprendendo, em nome de Jesus. Amém. Filemon, ele era um senhor que ele tinha um escravo. E antes de falar um pouco sobre isso, deixa eu contextualizar você um pouco sobre o contexto histórico que foi escrito essa carta, que foi escrita essa carta. O Império Romano, ele era um império onde, depois do Império Babilônico, depois do Império Egípcio, depois do Império Babilônico, depois do Império Assírio, depois do Império Persa, ele foi um império que dominou o mundo antigo. O Império Romano, ele foi um império onde alguns historiadores afirmam que, em determinados momentos, a população de escravos era 3 vezes maior do que o número de habitantes. O Império Romano, ele tinha uma força-tarefa de ir conquistando províncias, conquistando terras e fazendo dessas terras dos seus povos escravos. Então, você tinha um grande número de províncias romanas. O Império Romano, ele era territorialmente o império que dominava o mundo. Se você olhar, nesse contexto, é interessante que a cultura grega
dominava. Todavia, o Império Romano dominava de forma territorial. Então você tinha ali um imperador romano que norteava as ações de avanço desse grande império, que no ano 313 depois de Cristo teve a sua queda, depois de fazer tantas coisas, de perseguir cristãos, de prender cristãos, de açoitar cristãos, de fazer como o apóstolo Paulo fazia, de mandar cartas e prender os cristãos daquela época, depois de fazer de cristãos espetáculos para que eles fossem mortos em grandes arenas, como foi Tiago, que está no livro de Atos dos Apóstolos. O Império Romano ele fez muita atrocidade. E dentro desse contexto, você vai ver que Filemon, assim como muitos outros cidadãos romanos, eles eram senhores de escravo. E Filemon, ele tinha um escravo chamado Onésimo. Então poderia entrar aqui nos detalhes dessa relação entre senhor e escravo. Mas não é o propósito exato desse estudo de hoje. Mas você precisa entender que existia essa relação e o senhor do escravo ele tinha a posse, ele tinha o direito legal sobre um escravo. E essa posse, de fato, o senhor comprava. Ele pagava por aquele escravo. Então, Onésimo, ele era um escravo de Filemon. E Filemon, a Bíblia não diz ao certo o que foi, mas Onésimo, ele fugiu do seu senhor. Então nós sabemos que ser escravo, não é? Determinadas épocas, muitos queriam ser escravo porque não tinham o que comer, porque era o seu senhor que fazia tudo, mas na maioria dos casos, os escravos sofriam, queriam sair, queriam fugir, queriam sair daquela situação. Então, Onésimo, ele fugiu e alguns estudiosos dizem que Onésimo fugiu porque ele roubou algo do seu senhor, sendo que são apenas conjecturas. E é interessante que quando Onésimo ele está nessa fuga, ele se depara com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele já estava, obviamente, convertido ao Evangelho. Ele não perseguia os cristãos, ele pregava o Evangelho. E ao encontrar esse escravo fugitivo, ele prega o Evangelho para Onésimo. E o que acontece? Onésimo ele se rende aos pés do Senhor. E eu queria, antes de falar o desenrolar dessa história para você, eu queria falar alguns pontos importantes. Como eu falei, a epístola do apóstolo Paulo a Filemon é datada de 61 depois de Cristo. Ele escreveu na prisão, então é uma das epístolas da prisão, juntamente com Efésios, por exemplo, Colossenses. Você vai ter que o alvo, a epístola tinha um alvo, a carta tinha um destinatário. Quem era? Era Filemon. Qual era o objetivo dessa carta? Perdão. Reconciliação de Onésimo, que era o escravo que havia fugido, que Filemon tinha um direito legal ao seu senhor. Então, o objetivo da carta era perdão. Você acha que o apóstolo Paulo só escrevia a carta para as igrejas? Não. Ele dedicou uma carta, e é interessante que ao ler essa carta, ele diz, eu escrevo, olha, com o próprio punho, sou eu que estou escrevendo. Aqui essa parte para você saber que sou eu. Perdoe, Onésimo. Perdoe, Onésimo. E nós vamos ver mais para frente como esse perdão ele aconteceu. Então, qual é o propósito dessa lição? É fazer com que nós entendamos que a graça de Deus
ela está à frente da justiça humana. Então Deus, ele tem a sua graça, como a Bíblia diz, a multiforme graça. E essa graça, ela está acima de qualquer lei, de qualquer justiça, de qualquer governo. E o objetivo também é não apenas nós entendermos isso, mas nós, de fato, sentir essa graça no nosso coração e possamos agir para buscar perdão, reconciliação. Não adianta eu ter um entendimento que a graça de Deus, ela é maior que tudo e não sentir. Mas não adianta sentir e não agir. O Evangelho é prático. E é isso que nós temos que entender nessa lição. Então, acompanhando aqui a revista, tá? Então, essa revista, ela aborda aqui, ó, as cartas que você pode adquirir, tá? As cartas do Novo Testamento, e é a segunda parte que vai de Colossenses a Apocalipse. Então, se você quer acompanhar as lições da Escola Bíblica Dominical, eu aconselho você a adquirir essa revista, tá? Então, vamos lá. O contexto era que Filemon, ele era, segundo alguns estudiosos, membro da igreja em Colossenses. Então é provável que a carta aos Colossenses e a carta a Filemon foram escritas no mesmo tempo. Então imagine que o apóstolo Paulo, ele aproveitou duas coisas, ele aproveitou uma oportunidade para duas necessidades. Onésimo foi o emissário dessa carta, então ele iria chegar ao seu Senhor com a carta na mão. E ele chegou com duas cartas, na verdade. Ele chegou com a carta à igreja e chegou com a carta ao seu Senhor. Então ele chegou lá com duas cartas, tá? Sob a influência do apóstolo Paulo, como eu falei, Onésimo, ele se converteu ao Evangelho. E é interessante aqui, quando nós analisamos aqui, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 9, nós enxergamos que Paulo, ele cita Onésimo lá para a igreja, né? Recomenda Onésimo à igreja. Então, ele recomenda, olha, aceite ele. Então, não apenas para o seu Senhor, Paulo escreveu, mas também para a igreja. Porque ele não bastava ser reconciliado ao seu Senhor, mas não fazer parte de uma igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele entende essa necessidade e ele recomenda também Onésimo à igreja. Então, é interessante que, ao recomendar, Paulo, ele faz o seguinte, ele pensa, eu não posso devolver, eu não posso ficar de posse desse escravo, esse escravo não é meu, esse escravo, ele pertence a alguém. Mesmo Paulo não sendo a favor da tortura, não sendo a favor da escravatura, da escravidão, não sendo a favor desse tipo de tratamento, mas Gustavo, Paulo não era a favor desse tratamento, realmente não era. Por quê? Porque no versículo 17, não receba como qualquer pessoa, mas receba como seu irmão, como um amado. Então, Paulo estava dizendo para Filemon, receba ele agora, ainda que temporariamente ele ficou como escravo, mas receba ele como irmão, como amado. Então, Paulo iria devolver sim o escravo, não é? Mas ele queria que o tratamento fosse de irmão, fosse um tratamento de amor. E ele é interessante que ele recomenda. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele escreve e ele assume a responsabilidade de recomendar, porque você não recomenda a qualquer pessoa. Nós, de fato, nós recomendamos alguém que confiamos. E Paulo, ele fez isso com Onésimo. Ele recomendou, por quê? Porque ele confiava. Onésimo tinha sido restaurado pelo Evangelho. E é interessante que, como eu falei,
Paulo destina essa epístola aos Colossenses e também destina a esposa de Filemão, chamada de Áfia, e destina ao arcebispo daquela igreja ali, não é? Que recebe essa carta. E é interessante que todos, não é, recebem. E por quê? Porque foi o apóstolo Paulo. Ele não escreveu com a autoridade de um apóstolo, mas ele escreveu como um irmão. Ele diz: Filemão, receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Como se estivesse recebendo a mim. Então aceite ele, porque eu acompanhei e ele realmente se converteu ao Evangelho. Então, é muito interessante esse contexto para nós entendermos essa carta. É uma carta de amor, uma carta de perdão, é uma carta de reconciliação. Então, como está analisado e como está estruturada essa carta no que diz respeito ao conteúdo? Preste atenção. Filemão contém 334 palavras, considerando o texto original, não é? Então, é uma carta pequena, é um texto pequeno, mas o conteúdo é grande, o conteúdo é poderoso, porque o conteúdo ele trata de algo que poucas pessoas estão dispostas a fazer, perdoar. Que poucas pessoas estão dispostas a fazerem, a se colocar no lugar do outro, feito o apóstolo Paulo fez. Você recomendaria um escravo, alguém que fugiu, alguém que roubou? Você recomendaria? Você recomendaria o perdão do seu Senhor? Você recomendaria a reconciliação com a igreja? Isso é se colocar no lugar do outro. É difícil. Eu não vou dizer que é algo fácil, mas é muito difícil você se colocar no lugar do outro. E quando nós analisamos a questão da escravatura, é uma situação que está presente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Deus ele não estimulou essa prática, mas ele sempre orientou a igreja, orientou o povo de Israel a tratar bem. Deus não orienta ninguém a maltratar os outros. É interessante que, ao analisarmos as culturas dos povos antigos, você via genocídio, você via pessoas sacrificando bebês para os deuses. E, inserido nesse contexto, o povo de Israel tinha uma lei que prezava pelo amor, que prezava pelo perdão. Mas, Gustavo, Deus do Antigo Testamento não era... Paz, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus que ama. É interessante, só para você ter ideia do Deus do Antigo Testamento, que é tão amoroso que um assassino que tinha matado alguém sem culpa, ou melhor, sem intenção, Deus reservou uma cidade que nós chamamos de cidade de refúgio. Uma cidade que Deus preparou só para o assassino fugir. Deus estava protegendo o assassino? Não. É porque Deus ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Então Deus ele ama cada um de nós. E é interessante que Paulo, no Antigo Testamento tratava desse contexto, e no Novo Testamento o apóstolo Paulo, conforme nós estamos falando, o apóstolo Pedro, ele também orientou os senhores crentes para tratarem a forma correta de tratarem os escravos. Então ele vai falar lá, por exemplo, em suas cartas, para os seus senhores não humilharem os seus escravos, mas tratarem bem, pagar o que é justo, ou seja, obedecendo as leis humanas ali, as leis do governo, mas também dando amor, dando o que é justo. Então Deus não ensinou, ele não ensina jamais a ninguém maltratar. E também aprendemos sobre o princípio do perdão. Então, de acordo, que a revista fala, de acordo com Mary Tenney, a epístola a Filemão contém todos os elementos de perdão: ofensa, compaixão,
intercessão, substituição, restauração e elevação para as novas relações. Onésimo ofendeu, ele descumpriu uma regra, porque Filemão ele tinha o direito. Compaixão, Paulo teve compaixão de um escravo. Paulo não tinha nenhuma obrigação de fazer o que ele fez, mas ele teve compaixão. Paulo intercedeu. Filemão, ele teve a sua relação restaurada com seu escravo e restauração dos relacionamentos. Então existia um relacionamento entre o Senhor e o escravo. E Paulo foi um agente de Deus para restaurar um relacionamento. E é isso que Deus quer fazer com nossas vidas. Ele quer restaurar nossos relacionamentos. Ele quer restaurar nossas famílias. Ele quer converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ele quer que os pais sejam mais amorosos com seus filhos. Ele quer que os filhos deixem de ser rebeldes com seus pais. Ele é um Deus restaurador, reconciliador. E é isso que o apóstolo Paulo, ele foi um agente nesse contexto. E é interessante que nós poderíamos tratar de tantos outros pontos aqui, como intercessão, como um testemunho de uma vida de fé e amor, a liberdade entre os cristãos, a produção de filhos na fé, porque Paulo encontrou Onésimo e disse: Onésimo, você vai ser meu filho na fé agora. Eu vou te acobertar. É difícil, né? Acobertar um fugitivo, acobertar um escravo. É muito difícil. Você abraçar a causa de alguém. Muito difícil. Perdão aos ofensores, acolhimento dos irmãos em Cristo, responsabilidade por um novo convertido. É interessante que Filemão, ele tinha o direito, mas agora ele iria acolher, não como escravo, ia acolher como irmão. Eu tenho um direito legal, mas você é meu irmão, vou te tratar como irmão. Você vai comer na minha mesa. Você vai comer aqui da mesma comida que eu como. Você não vai comer das migalhas que caem da minha mesa, você vai comer da mesma qualidade, você vai ter o mesmo tratamento, porque você é meu irmão. Acolhimento da igreja. Será que nós estamos prontos para acolher? A igreja em Colosso recebeu um escravo com a carta na mão. E aí? Será que nós, como igreja, estamos preparados para acolher pessoas que estão em uma condição social precária? Será? Então precisamos se perguntar a nós mesmos: será que eu teria a condição de acolher uma pessoa como essa? Então é interessante que essa carta ela nos desperta isso. E como é que nós podemos enxergar Cristo nessa carta de Filemão? A Bíblia ela é cristocêntrica. A Bíblia ela tem Cristo em todos os livros da Bíblia. Mas, Gustavo, lá no Antigo Testamento tem Gênesis, eu nunca vi o termo Jesus. Ele é o cordeiro que Deus pegou depois que o homem pecou e vestiu Adão e Eva. Ele é aquele cordeiro. Ele é a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Então, poderia discorrer sobre todo o Antigo Testamento que vai ter um Cristo lá, uma figura cristocêntrica ou um tipo de Cristo. E no Novo Testamento eu não preciso nem falar. Filemão apresenta Cristo aqui, é interessante que podemos fazer uma analogia e que de fato é. Primeira coisa, o perdão que o crente encontra em Cristo é lindamente retratado por analogia em Filemão. Onésimo, culpado de grande ofensa, induziu o amor de Paulo a interceder em seu favor. Paulo coloca de lado seus direitos, se põe como substituto de Onésimo ao assumir sua dívida. Por um ato gracioso de Filemão, Onésimo é restaurado e colocado numa nova relação. Nessa analogia, somos Onésimo. Nós pecamos. Nós só ofendemos a lei de Deus. Como diz Isaías 53. Nós pecamos contra a lei de Deus. Nós ofendemos. A defesa de Paulo perante Filemão é um
paralelo à obra mediadora de Cristo na presença do Pai. Cristo, assim como Paulo, ele intercedeu por nós. Cristo, assim como Paulo, ele se colocou no nosso lugar. Aquela cruz que Cristo morreu era para eu e você estarmos lá. Como diz Isaías 53, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo, ele morreu, sofreu, derramou, tomou o seu lugar por nós. Isso é a justiça forense. Quando Deus ele olha para nós, ele não vê nós, ele não vê o evangelista Luiz Gustavo, ele não vê você, Maria, ele não vê Pedro, ele vê Jesus. Porque Jesus, ele tomou o seu lugar. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o nosso lugar. Isso é a justiça forense. No juízo, ele não vai ver você. Nós somos justificados. Ele vê Jesus em nós. Ele diz assim, o evangelista Gustavo não é justo. Ele não fala isso. Ele diz assim, eles são justos. Porque ao olhar para mim, Deus, o juiz, enxerga Jesus e diz, eles são justos. Porque Cristo vive em mim, Cristo vive em você. E é a justiça, é o ato de se colocar no lugar do outro que Cristo, ele nos salva. E vem um terceiro ponto mais importante para nós finalizarmos essa lição. Filemon, ele aceita. Se você olhar o versículo 15 e 16 dessa carta, você vai ver que existe uma reconciliação. Porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Glória a Deus. Nós estávamos afastados de Deus por um tempo, mas ele nos resgatou, ele nos salvou, ele trouxe, Cristo nos levou para Deus, assim como Paulo escreveu a carta de recomendação. Cristo escreveu a carta de recomendação para Deus e Deus ele nos aceitou por intermédio do sacrifício de Jesus. A carta de recomendação minha para Deus é o sangue de Jesus. Ao ver o sangue de Jesus, Deus ele olha e diz, eu te aceito, Gustavo, eu te aceito, Maria, eu te aceito, Paulo, eu te aceito, José, eu te aceito, porque existe uma carta escrita com tinta de sangue, glória a Deus. E essa carta que vai te fazer ser aceito, ser restaurado a essa nova relação. E uma relação de amor, uma relação de intimidade. Uma nova relação. Então é essa carta que o apóstolo Paulo, ele pede, Filemon, receba em amor, como estivesse recebendo a mim. E Filemon jamais iria negar o apóstolo Paulo, e por isso que ele não iria negar Onésimo. Porque se ele fosse aceitar ou negar Onésimo pelas suas práticas, ele iria rejeitar, ou iria punir Onésimo, porque era o direito dele. Mas o Filemon não poderia fazer isso porque Paulo disse, receba ele como se estivesse recebendo. Foi isso que Jesus fez conosco. Então que possamos, em nome de Jesus, entender que Cristo, ele foi o nosso intercessor, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, ele é aquele que se coloca em nosso lugar, ele é o sumo sacerdote que se coloca em nosso lugar, é o Cordeiro Imaculado, que tomou aquela cruz para morrer por mim e por você, se colocar em nosso lugar. Então que possamos aprender, refletir sobre essas lições. Perdoe, ame, se coloque no lugar das pessoas e restaure os relacionamentos. Que Deus abençoe você e eu aguardo você na próxima lição, que é a carta aos Hebreus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.